Fala galera, vamos conversar um pouco agora sobre os crimes que protegem a liberdade pessoal. Olha só, para que nós possamos entender realmente o que é essa ideia, de liberdade pessoal, nós devemos lembrar que em um Estado constitucional democrático, ele é marcado pela liberdade. E a liberdade, minha gente, olha só, é tão importante para a gente que ela foi estabelecida como, presta atenção nisso, como um direito fundamental. Se você abrir o artigo 5º da sua Constituição, o artigo 5º, você vai conseguir perceber o seguinte: a todos são iguais perante a lei, mas olha só, deverá haver uma proteção do Estado à vida. E em seguida já fala da liberdade. Eu vou colocar aqui para vocês, olha só, o artigo 5º caput da Constituição. E olha o que ele diz: todos são iguais perante a lei, Todos são iguais perante a lei. E o que acontece? Esses todos que são iguais perante a lei, olha só, sem distinção de qualquer natureza, é garantido, olha só, para cada um, seja brasileiro, seja estrangeiro, residente no país. Você deve lembrar, você que estudou constitucional, que esse regramento se aplica inclusive para aqueles que estão de passagem aqui. Olha só, deve ser garantido para eles a inviolabilidade da vida, e é por isso que nós já estudamos crimes contra a vida, já estudamos também, trabalhamos com a questão da integridade corporal nas lesões, e também, olha só, a liberdade. Então, volta aqui para mim, para que nós possamos deixar claro que a liberdade é um direito fundamental. Por isso, meus amigos, que a regra é a liberdade. A regra é a liberdade. Por quê? Porque eu não posso interpretar, perceba só, um direito meu, eu não posso interpretar um direito fundamental de modo reverso, restritivo. Não, para o Estado mexer na liberdade, ele pode até chegar aí a restringir, mas ele tem que ir minimamente. Por quê? Porque a nossa regra é a liberdade. Tudo bem? Então o direito fundamental ele tem que ser demonstrado de maneira mais ampliativa possível, dar uma largura, uma amplitude cada vez maior para tal direito. Beleza. Daí a nossa aula agora começa a trabalhar o nosso papo aqui do 146 ao 149 do Código Penal. Ali estão reunidos os crimes que vão proteger a nossa liberdade, a liberdade individual, a liberdade do homem. Guarda isso, é a liberdade do homem. O primeiro crime que nós vamos trabalhar é famosíssimo, é o constrangimento ilegal. Ele está lá no artigo 146, tá? 146, eu vou trazer para vocês, que é o constrangimento ilegal. E diz que constranger, olha só, constrangimento ilegal é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou fazer o que a lei não manda. Olha só, a pena de 3 meses a 1 ano. E aí eu já começo aqui sendo irônico quando eu olho para a pena desse crime que a gente vai trabalhar. Quer dizer que você constrange alguém a fazer algo que você não quer, mas olha só, gente, a pena é 3 meses a 1 ano. Tá bom, bora continuar. Então, olha só, vamos montar esse crime? Então vamos para a nossa conversa de toda vez. Vamos verificar que é o objeto jurídico, objeto material, sujeito ativo, sujeito passivo, consumação, tentativa. Vamos ver tudo aquilo lá. Então, beleza, olha só. O objeto jurídico, claro, eu já comecei a falar para vocês que é a liberdade, Então, olha só, é a liberdade que o ser humano tem. O ser humano tem direito, olha só, a fazer o que ele quer, Agora, olha só, claro que ele só pode ser proibido e limitado pela lei. Essa ideia constitucional nós temos de liberdade, desse agir, claro que responsável. E alguém que pode me limitar, quem é? É a lei. Somente a lei vai poder obrigar alguém a adotar um determinado comportamento. Tudo bem. Agora, me diga uma coisa. Qual é o objeto material? Se o bem jurídico é a liberdade do ser humano, o objeto material, lógico, vai ser sempre uma pessoa. Então, o crime do artigo 146 do constrangimento ilegal, ele é praticado contra uma pessoa. É essa pessoa que está recaindo ali sobre ela essa violação. Tudo bem.
Então essas são as primeiras ideias que nós temos que ter do constrangimento ilegal. É um crime que protege a liberdade, todos que nós vamos estudar nesse bloco aqui estão relacionados à liberdade, e ele vai com certeza ali proteger de alguma forma o andar, o viver do ser humano. Tudo bem? Lembrando que só a Constituição estabelece que só a lei pode restringir essa liberdade do ser humano no caso concreto, no ordenamento. Então olha só, então esse é o constrangimento que nós devemos ali alinhar. E aí o verbo vem como constranger. Constrangimento legal é constranger. E o que é constranger? Gente, constranger, grava isso, é coagir alguém. Constranger é coagir alguém, olha só, a fazer algo, presta atenção, a fazer algo que a lei não obriga. Tudo bem? Porque se a lei me obriga, isso não é constrangimento. Ou me impedir de fazer algo que a lei permite. Então é toda vez, gente, constranger, guarda isso, é toda vez que a minha liberdade de agir fora da lei, ela é tomada por alguém. Porque a lei pode, né, me proibir de fazer algo, ou a lei pode me obrigar a fazer algo. Agora, se toda vez que alguém me obriga a fazer algo, que a lei não me obriga, ou toda vez que a lei me proíbe, alguma pessoa me proíbe de fazer algo que a lei permite, começou o constrangimento. Tudo bem? Agora, esse constrangimento aqui, percebe só, para ele poder ser ilegal, deve existir uma ilegitimidade, olha só, absoluta. Olha só, às vezes você está obrigando a pessoa a fazer algo por um modo, mas que a lei manda fazer. Isso não é um constrangimento ilegal. Então, olha só, às vezes você vai estar ali diante de uma proibição, por exemplo, vamos começar a imaginar, é determinado que eu devo andar em determinada via, a pessoa está mandando ir por um outro caminho. Não, mas a lei me manda fazer, só me manda fazer desse tipo. Seria constrangimento legal? Sim. Porque o constrangimento, gente, ele pode ser absoluto, quando eu sou obrigado a fazer algo que a lei não me obriga, mas ele pode também ser relativo, quando me obriga a fazer algo de um jeito que a lei até me obriga a fazer, mas não daquele jeito. Então isso é um constrangimento ilegal relativo, mas isso também é crime, tá? Então começa a observar essa questão do constrangimento ilegal absoluto e constrangimento ilegal relativo, só para a gente tirar essas dúvidas. Agora, será que se esse crime for praticado com violência ou grave ameaça, esse constrangimento, essa forçação de barra, isso vai acabar com o crime de constrangimento ilegal? Será que eu, olha só, perceba só, será que eu, quando eu pratico o crime, olha só, quando eu pratico o crime lá da violação corporal, será que naquele momento eu estou sendo ali obrigado, né? Então olha só, por violência ou grave ameaça, será que afastaria o crime? Não, tá? Então olha só, se há violência, tá? Se há grave ameaça para impedir esse ato imoral, olha só, vai ter o crime, tá? Mas a gente vai ter que de vez em quando ali observar se não vai ter uma circunstância diferenciada. Então vamos anotar, olha só, estará caracterizado o constrangimento ilegal na hipótese em que o sujeito se vale da violência ou grave ameaça para evitar a realização de um ato imoral pela vítima. Tá? Então, ainda que não seja ilegal, mas o fato de ser imoral, a ideia qual é? Você não pode mexer na liberdade da vítima. Essa é a ideia. As pessoas têm essa liberdade e esse comportamento não pode ser exigido. Agora me diz uma coisa, se o comportamento da vítima puder ser exigido por uma ação judicial, eu estou em constrangimento ilegal? Não, aí eu estou em exercício arbitrário das próprias razões. Então olha só, se eu posso exigir aquilo por uma ação judicial e eu exijo esse comportamento através
de um comportamento que, poxa, eu poderia via na via judicial, mas eu estou me utilizando aqui da mão. Vou dar um exemplo muito claro para você. Eu sei que você gosta de exemplo. O fulano está me devendo 10 mil reais. O que eu devo fazer com uma pessoa que está me devendo 10 mil reais? Eu vou pegar uns capangas e vou lá cobrar esse dinheiro. Eu estou em constrangimento legal? Não. A lei não me proíbe de pagar, a lei não me obriga. Agora, eu estou em exercício arbitrário das próprias razões. Por quê? Porque a via adequada qual seria? A via adequada seria eu procurar a via judicial para propor uma ação de cobrança. Tudo bem? Então não confunde constrangimento ilegal, olha só, com exercício arbitrário das próprias razões. Tá? Esse está lá no artigo 345. Né, quando eu quero, né, cobrar algo ou exigir um comportamento que eu poderia me valer do Estado para exigir isso. Isso não é constrangimento legal. Isso, na verdade, eu vou estar diante de um crime caracterizado como, perceba só, exercício arbitrário das próprias razões. Tá? O constrangimento ilegal, gente, ele é um crime de forma livre. Né? Olha só, ele admite qualquer meio de execução, pode ser crime praticado por violência, pode ser um crime praticado por grave ameaça, tá? Ou qualquer outro meio que reduza a capacidade. Queria que, por favor, você fosse lá no artigo 146 e desse uma olhada. Olha só, ele diz assim, né? Constranger alguém, eu vou colocar aqui na tela para você ver, e ele diz assim, ó, constranger alguém mediante violência. O que é violência? Violência é murro, é ameaça, é violência física, corporal. Ameaça, o que é ameaça? Daqui a pouco a gente vai ver, mas o que acontece? É um mal injusto. Ou, olha só, qualquer outro meio capaz de reduzir a resistência. Isso aqui, meus amigos, nós chamamos, tá, de violência imprópria. É bom você anotar isso porque você vai precisar lá no roubo. Tá? Então, olha só, o constrangimento ilegal se dá quando, perceba só, quando eu me utilizo de um outro meio que possa reduzir a resistência. Você consegue imaginar em um outro meio que seria capaz de reduzir a resistência? Consegue imaginar? O Boa Noite Cinderela, né? Olha só, o Boa Noite Cinderela, ele não é, a pessoa não se utiliza de uma violência física, não se utiliza de uma ameaça, mas dá um Boa Noite Cinderela, coloca um negócio no teu copo, você bebe, acabou a resistência, a pessoa vai lá e faz lá o que você não faria. Foi uma fraude que foi empregada e essa violência é chamada de violência imprópria. Violência imprópria. A violência própria é aquela que é praticada fisicamente. Claro, você sente. A violência imprópria é aquela que se utiliza de um outro meio para reduzir a tua capacidade de exercer a defesa. Tudo bem? E aqui eu só quero chamar a atenção sobre o sujeito ativo. Por quê? O sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar o constrangimento ilegal. Qualquer pessoa pode praticar o constrangimento ilegal. Mas olha só, e aí eu vou colocar aqui na tela para você. Se for um funcionário público e o fato for cometido no exercício de suas funções, aqui a pessoa vai estar praticando um crime. Olha só, nesse caso, a pessoa vai estar praticando um crime, perceba só, chamado abuso de autoridade, que nós temos uma lei recentíssima, que é a Lei 13.869, né? É a Lei 13.869, aqui de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, que ela acabou ali, essa lei ela acabou revogando a Lei 4.868 lá de 65, é uma nova lei de abuso de autoridade. Tudo certo? Então, cuidado se o sujeito ativo... Aí, por que eu coloquei artigo 13, 15 ou 24? Porque lá vai dizer o seguinte, 13 é se você força a pessoa a praticar o 13 vai ser se a pessoa obriga o preso a praticar provas contra si, né? O 15 é confessar ou testemunhar contra, e o 24 é quando a pessoa se utiliza de alguém para mudar a cena do crime, tá? Então todos esses são abusos de autoridade que são verificados lá na nova Lei 13.869 de 2019, tá? E o sujeito passivo é qualquer pessoa, né, não pode ser constrangido. Agora, claro, né, que se você coage o idoso, aí tem um crime. Lá no artigo 107 do Estatuto do Idoso. Então, cuidado. Tá? Então, já é importante isso. Tá? Se você constrange o presidente da República, me parece que seria um crime contra a segurança nacional. Tá?
embora se discuta a inconstitucionalidade dessa lei. Terceiro, olha só, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Lá diz que se você utiliza na cobrança de dívidas, tá? A empresa usa de algum meio que é um constrangimento, olha só, de uma maneira de ameaça, de constrangimento moral, de afirmação falsas e incorretas, também nós estaremos ali diante, tá, de um crime lá do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 71 do CDC. E para terminar, o Código Penal Militar, ele também estabelece o constrangimento legal dentro da caserna no artigo 222. Tudo bem? Então, o que nós já estudamos até aqui, gente? Dentro do artigo 146, nós já utilizamos o que é uma regra geral do constrangimento. Constrangimento é toda vez que eu obrigo alguém a fazer o que a lei não manda, ou proibir de a pessoa fazer aquilo que a lei permite. É mexer na vontade, na liberdade da pessoa. Pode ser um constrangimento contra um ato que a pessoa considera imoral? Também. Pode ser também. O constrangimento ilegal pode ser absoluto ou relativo. Absoluto é quando a gente é obrigado a fazer algo que a lei não me obriga. Ou é relativo. Mas é o crime do mesmo jeito. Me obriga a fazer de um jeito, a lei até manda eu fazer, mas não manda eu fazer daquele jeito. Então, constrangimento ilegal também. Cuidado com isso, tá? Então, olha só, para a gente aí caminhar e fortalecer aqui o nosso conhecimento, também não esquece que o sujeito ativo é qualquer pessoa, mas se for funcionário público, é abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Sujeito passivo, qualquer pessoa, e depois nós passamos ali pelos princípios da especialidade, fomos no Estatuto do Idoso, fomos quando é crime contra idoso, contra o presidente da República, contra o consumidor, né? Então assim passamos também no crime quando está na caserna, do Código Penal Militar. Então cuidado, que algumas pessoas aqui no sujeito passivo a gente vai estar trabalhando outros searas, nós vamos estar trabalhando com crime, mas com a outra tipificação. Beleza. Qual é o elemento? O subjetivo é o dolo. Né? O dolo e não tem modalidade culposa, você tem a intenção ali, né, o dolo de fazer com que a pessoa fique com a liberdade dela ser cerceado de comportamento. Tudo bem? No instante que a vítima, né, vai lá e faz isso, o crime está consumado. No instante que a vítima vai e faz ou deixa de fazer aquilo que você quer, que o agente quer, o crime está consumado. Tá? Agora, claro que é possível a tentativa. Tá? Eu vou lá, constranjo a pessoa, faço ela, deixo ela numa situação coagida, mas ela não faz, ela revida, ela diz que não vai fazer, mas ela foi tentada. Então, olha só, a vítima não se sujeitou à vontade, ao dolo do agente, o crime é tentado, tá? E o artigo 146 é um crime, olha só, é um crime, não esquece disso, de ação penal pública incondicionada, tá? Agora, Elon, se a pessoa constrange alguém, olha só, constrange alguém para receber dinheiro, eu estou com um agente grave ameaça ou violência para que a pessoa me dê dinheiro ou uma vantagem econômica, aí não é mais constrangimento legal. Aí, gente, é extorsão. Eu chego com você, coloco uma arma na sua cabeça, digo assim, olha, uma faca, você me dá a senha do banco para eu ir lá sacar o dinheiro, você assina essa aqui, escritura de doação para mim, senão eu lhe mato. Olha só, esse constrangimento, essa ameaça que eu estou fazendo para ter uma vantagem econômica é extorsão. Eu estou constrangendo você agora a você me dar praticar um ato libidinoso em mim, ou mediante ameaça fazer condição carnal. Não, isso é estupro. Tudo bem? Então o artigo 146 é um crime subsidiário. Subsidiário, guarda isso. Então olha só, primeiro eu tento, olha só, de alguma maneira encaixar no 146. Mas cuidado, que se houver um dolo específico de vantagem econômica, é extorsão. Se houver um dolo específico, olha só, contra a dignidade sexual, é estupro no artigo 213. Tudo bem? Então é um crime, olha só, um crime subsidiário, não esquece isso. Tudo bem? Tudo bem? Então essa aqui é uma questão que também nós precisamos trabalhar de maneira muito interessante, tá? Muito interessante, tá? E quando a gente pratica, gente, olha só, esse constrangimento para que alguém sofre um padecimento físico-mental, aí, gente, não é mais constrangimento, não é mais abuso de autoridade. Se ela teve um padecimento, um sofrimento físico ou mental, acabou, tortura. Tortura, tá bom? Tortura está lá no artigo 1º, inciso 1, a linha B, da lei de tortura. Então, cuidado com isso.
E se eu pratico, gente, olha só, a violência ou agravo constrangindo alguém a praticar uma contravenção penal, o que acontece? Agora é o concurso material entre aquela contravenção que eu estou me utilizando da pessoa e o constrangimento ilegal. Tudo bem? E aí eu trabalho com vocês com as causas de aumento que nós temos aqui, tá, no 146. Né? Tudo aí no 146. Né? E aí eu vou trazendo aqui para vocês darem uma olhada. A primeira é reunião de mais de 3 pessoas. Né? Então perceba só que é imprescindível que tenha pelo menos 4 pessoas ali. O crime é plurissubjetivo, plurilateral, o que é isso? Para ter essa causa de aumento do 146 parágrafo 1º, gente, tem que ter no mínimo mais de 3 pessoas constrangendo ali, né, aquela pessoa. Com emprego de armas, então você está fazendo a pessoa a fazer aquele comportamento com uma arma na cabeça, olha só, cuidado. E cuidado que a lei aqui não exigiu arma de fogo, que isso agora mudou muito para a gente, vocês vão estudar muito isso, tá? Até 2, 3 anos, quem estudava direito penal não precisava se preocupar se era arma de fogo ou não. A partir de agora, né, vai ter boas mudanças lá na frente. Aqui não teve diferença, qualquer arma, tá, vai incidir o aumento, a causa de aumento do 146. Tá? E lembrar que o agente que com violência constrange a vítima, né, e passa a feri-la, e aí nós vamos estar em concurso material. Tá? Então, olha só, tem que revisar um pouquinho, né, a teoria da pena. Concurso material, porque mediante 2 ações, 2 condutas, olha só, você vai estar praticando tanto o crime de constrangimento, mas também o crime de lesão corporal, né? Cuidado com isso, né? Olha só, quando nós estamos em uma lesão mais séria, né, ou tentativa de homicídio. Agora, cuidado que existem situações, isso eu já estudei um pouquinho com vocês, mas eu aproveito para lembrar, né? Parece um pouquinho com aborto, né? Então olha só. Então o terceiro que faz uma intervenção médica, né? O médico, lógico, ali sem consentimento, ele está o quê? Em perigo de vida. Então ninguém é obrigado a deixar seu corpo ser cortado, mas eu tinha que salvar a vida. Então eu sacrifiquei a tua liberdade de usar o teu corpo para quê? Para alcançar a tua vida, para salvar a tua vida, então a tua saúde. Então eu tive que ponderar. Quando está um sacrifício de um direito, a gente está excluindo ali o constrangimento ilegal. E também a coação, né, exercida para impedir o suicídio. A pessoa está para se matar, você vai lá, empurra, faz alguma coisa. Beleza, nesse caso é um constrangimento. Nesse caso eu estou constrangendo a pessoa, mas eu tenho que entender que eu estou ponderando entre a vida e a liberdade. E aí me parece que a vida é mais importante, não sei para você, né, mas o código diz que ele é mais importante do que a liberdade. Vou colocar um jogo rápido na sua tela para você ver. Então, olha só. O constrangimento ilegal, né? Olha só, é imposição ilegal à vítima de um comportamento certo e determinado. Certo e determinado. Comissivo ou omissivo. Comissivo. A lei não me obriga a fazer, mas você está me obrigando. Isso é crime. A lei não me obriga a... Não me proíbe de fazer isso, mas você está me obrigando a fazer. Crime de constrangimento ilegal. Tudo bem? A lei permite que eu faça algo e eu quero fazer, mas você não deixa eu fazer. Constrangimento legal, omissivo. É um crime doloso, não admite modalidade culposa. Admite a tentativa, eu já comecei com vocês ainda agora, né? Admite a tentativa. O constrangimento é a tentativa. Quando é que se consuma? Quando a vítima faz o que o agente quer. Se a vítima não faz, o crime ficou na forma tentada. Cuidado com as causas de aumento, mínimo 4 pessoas, né? Que é mais de 3. E nós temos que ver que pode ser arma própria ou imprópria. Até falei qualquer arma, se arma de fogo. Tá? Ação penal incondicionada, não esquece disso. E o crime é de ação penal pública incondicionada. Tudo certo, minha gente? Então aí foi uma conversa sobre o artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento ilegal. Não esquece algumas coisas, tá, gente? Eu falei muita coisa aqui, mas não esquece algumas coisas. Primeiro, cuidado com o sujeito ativo para não confundir com abuso de autoridade. Cuidado com o sujeito passivo, porque nós temos um princípio da especialidade. Tá? Então, cuidado com essas questões. Cuidado que é um crime que, embora seja doloso, ele é um crime subsidiário. Porque se a finalidade for patrimonial, vantagem econômica, é extorsão. Se a finalidade for dignidade sexual, ato libidinoso, virou estupro. Tudo bem? Está constrangendo, o verbo sempre é esse, mas cuidado com essas, né, escapadas que vai saindo do tipo de vez em quando, que é a famosa bola dividida que nós temos no direito penal. Tudo certo?
Valeu, é isso aí, grande abraço, tchau.